Então nós vamos dar continuidade, né? Começando do 17. Nos últimos, se você perdeu o anterior, você pode assistir depois no YouTube. A gente falou um pouquinho de como Deus aborda, né, essa escolha, a soberania dele, de escolher Jacó ao invés de Esaú, como Deus ele opera de maneira diferente do que nós, homens, pensamos, né, agimos. Ele é Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais disso. E aqui no 17 diz assim: porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É interessante porque Paulo aqui está apontando, né, que Deus levantou Faraó para que o nome de Deus seja exaltado em toda a terra, né? Nós sabemos um pouco da história, talvez você saiba, que Faraó tinha o povo cativo por 400 anos, né? 400 anos, 430 anos que o povo ficou na mão de Faraó, né? Opressos, sendo Faraó oprimindo o povo de Israel, oprimindo os hebreus, e Deus, né, usou Faraó quando Moisés foi levantado para ser um libertador da nação, um tipo de Cristo ali libertando a nação. Ali, né, Moisés falou para ele que eles tinham que ir cultuar, que Deus tinha chamado eles para ir cultuar, que a nação precisava sair. E Faraó não deixava, né? Não deixava o povo ir. O Faraó endurecia o seu coração, né? O coração dele endurecido. O que Paulo está falando aqui, porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Paulo está falando aqui foi que Faraó foi usado para um propósito maior. Né? Deus usou o Faraó, mesmo em meio à sua rebelião, à sua rebeldia. Eles não conheciam o Deus de Abraão, eles não conheciam o Deus de Israel. Desculpa. O povo do Egito era um povo que tinha muitos deuses. Muitos deuses. Então, Deus vai e usa essa rebelião que já existia no coração de Faraó, levanta ele para poder ser o quê? Para exaltar o nome de Deus. Né? Deus usa a vida de Moisés, falando que se ele não deixar com que o povo vá, aconteceria tal praga, né? A água se transformaria em sangue, os gafanhotos viriam, né? Até a última, que é quando morre todo o primogênito, né, do Egito, e não é tocado ninguém do povo de Israel, né? É pedido, Moisés fala para eles colocarem um sangue sobre a porta, né? Em cima da porta, que aquilo representa o sangue de Jesus, né? Então, isso porque todas essas manifestações cooperaram para a exaltação do nome de Deus. Em uma época no qual o povo era politeísta, no qual muitos deuses existiam, né? Se era falado de muitos deuses, não era como hoje, que nós temos o cristianismo forte, né? Muito bem propagado. Não, eram vários tipos de deuses, deuses da lua, deus do sol, deus daquilo, deus disso. E Deus usou isso tudo para manifestar o seu poder e a sua glória através da dureza do coração de Faraó. Então Paulo está dizendo aqui isso, né, que Deus ele usou isso para anunciar toda a terra, né? Todas as nações ficaram sabendo da saída de Israel do Egito, né? E o nome de Deus foi exaltado. Opa, existe um Deus só, o Deus de Israel. Aí começaram a falar, o Deus de Israel, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que deu saída para eles da opressão do Egito, aquele Deus, e o Deus de Israel começou a ser propagado, né, como um Deus verdadeiro, um único Deus. Então Deus ele é tremendo, né? Deus ele usa
tudo para o plano perfeito, plano de salvação para o povo dele. No versículo 18, que diz assim: logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Né? Paulo, quando ele está falando disso, ele está apontando para a soberania de Deus, que Deus ele endurece sim o coração de quem ele quer e compadece-se de quem ele quer. Ele pode, como nós falamos anteriormente, né? Jacó, eu amo, Esaú, eu odeio, eu não gosto, né? Deus falando. Mas quando Deus usa de endurecer o coração, Deus ele tem, nós na teologia falamos de uma presciência. A presciência de Deus é o pré-entendimento de saber as coisas. A Bíblia fala que Deus conhece o coração do homem. Deus ele olha já dentro da rebelião que existe dentro do coração do homem e usa isso para de alguma forma glorificar o nome dele, assim como ele usou no Faraó. Então, o Paulo ele deixa bem claro, né, que Deus ele tem esse poder, ele tem essa habilidade, né? Ele é Deus e ele endurece o coração de alguns, já sabendo de como é o coração, como ele fez com o Faraó, e compadece de outras pessoas, né? Assim como ele se compadeceu por muitas pessoas na Bíblia, né? Através de milagres, Sara, teu filho, Abraão, né? De Isaac, muitas outras pessoas, né, que ele se compadeceu. E ele não tem uma maneira exata como a nossa mente humana pensa. Tá? É diferente, ele tem um plano sobre tudo, sobre todas as coisas. No 19 diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Aqui Paulo aponta, né, mais uma vez, a grandeza de Deus. Quem pode resistir à vontade de Deus? Ele é soberano. A palavra soberania quer dizer que ele está no trono, quer dizer que ele está no controle, quer dizer que ele, os olhos dele pairam sobre a terra. Tudo está sobre o controle dele, né? É muito interessante porque quando nós falamos isso, nós podemos dar linhas de pensamento, de ideias que podem vir na cabeça das pessoas, mas como que ele permite isso? Mas como que ele permite aquilo? Ele permite porque o coração do homem, né, a maldade, o pecado entrou. Esse não era o plano original. Mas através disso, com a presciência dele, ele estabeleceu um plano sabendo do que iria acontecer, sabendo que o homem iria se rebelar. É a nossa própria rebelião contra Deus que trouxe as consequências, né? E aqui Paulo no 19 aponta, Deus ele está acima de tudo, está acima de todos. Ele é aquele que tem o controle, tem um plano perfeito. No 20, ele diz: mas o homem, quem és tu? Que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou? Por que me fizeste assim? É, mais uma vez, nós vamos ver muito Paulo mostrando aqui, e é interessante a gente absorver esse entendimento que Paulo traz à igreja desse magnífico, dessa majestade de Deus, desse poder soberano de Deus, né? Então, entendimento de que nós somos criação. Nós somos criação de um Criador. Tudo que nós vemos é criação de um Criador. E o Criador tem total controle, tem habilidade para fazer o que ele bem quer, bem quiser com a criação. Não só porque ele é Deus, ele tem habilidade e ele tem poder para fazer o que ele bem quer sobre toda a criação dele.
Então, Paulo aponta, né? E nós entendemos isso, né? Que Deus ele pode fazer endurecer o coração, ele pode compadecer-se, ele pode intervir numa causa, ele pode fazer algo miraculoso. Ele é Deus. Né? Então nós temos que ter a ciência todos os dias que nós nos levantamos, nós vamos ao deitar, de que existe um Deus olhando sobre toda a terra, as nossas vidas. E existe um plano que ele estabeleceu para nós. Esse plano é Jesus Cristo, a saída da nossa rebelião. No 20, acabei de ler, né? No 22 e 23, não, vou ler o 21, perdão. Opa, vou pegar ele aqui. Opa. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra? Olha aqui, né? Que interessante. Então, Deus ele cria, faz coisas para a honra e outras para a desonra. Né? Quando Deus, nós podemos entrar aqui em ideias e pensamentos, mas Deus faz alguma coisa para pecar, para poder pecar e depois julgar? Não, como eu disse, né? É sempre bom entender e enfatizar isso. Deus ele olha o coração do homem, Deus ele tem uma pré-ciência, um pré-entendimento, ele visualiza lá na frente e sabe, né, a rebelião que existe no coração do homem, usando disso para a sua glória, para manifestar a sua ira, manifestar o seu poder, para que nós venhamos, né, ser beneficiado através disso. Porque nós podemos entrar aqui numa linha, mas Deus é injusto, então, se ele faz pessoas para desonra, faz coisas para desonra, não é bem assim. Né? Se alguém um dia questionar você, é algo que ele já visualiza no coração do homem e usa aquilo, né? Para poder manifestar o poder, a ira e a grandeza dele. No 22, e que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição? E vou ler o 23 também, para que é junto. Opa, deixa eu pegar ele aqui. Eita. Para que também desse a conhecer as riquezas das suas glórias nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Deus claramente, né, revela o seu plano através dos vasos de honra, vasos de desonra. Né? Quando Deus usa Faraó trazendo as pragas ao Egito, ali cada deus, cada praga daquela que era trazida no Egito, vocês podem perceber quando vocês lerem lá, né, vocês vão ver que os mágicos vinham, né? Moisés jogava o bastão e o bastão virava uma cobra para mostrar para ele o poder, a glória de Deus. E os mágicos vinham, tentavam fazer igual. E cada coisa que Deus fazia ali no Egito, cada praga representava um deus do Egito sendo destronado. Então, quando Deus usa um vaso de honra, quando Deus usa um vaso de desonra, é para mostrar o seu poder e a sua glória, para mostrar que ele é maior que qualquer coisa, qualquer outro tipo de Deus, qualquer outro tipo de força que há no mundo que tentam contra ele, né? Que a soberania dele. Então, Paulo ele deixa bem claro e enfatiza muito isso aqui nesse final do capítulo 9,
mostrando que esse Deus é um Deus poderoso sobre todas as coisas. No 24, quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Aqui Paulo aponta para o chamado, aqui Paulo aponta para aqueles que foram alcançados com o evangelho de Cristo. Eu e você fomos alcançados com o evangelho de Cristo. Eu e você fomos chamados para fazer parte do reino da luz. Infelizmente, muitos judeus, apesar de serem a nação escolhida, apesar de ser a nação que Deus usou, viu muitos milagres, viu muitas coisas, mas a dúvida do coração, a rebeldia do coração, deixou com que os judeus, os israelitas, não recebessem o evangelho da cruz. Olha, Deus, dificilmente um homem ou uma mulher que racionaliza tudo, que uma pessoa que tenta ser justo ou justa por si próprio, né? O que é certo, o que é errado, o que Deus deve fazer, o que Deus não deve fazer, porque Deus é assim, porque Deus é assado, ele devia fazer isso, ele devia fazer aquilo. Dificilmente uma pessoa assim consegue aceitar o evangelho da cruz. É interessante porque o evangelho da cruz é um evangelho diferente do que os judeus esperavam. É interessante porque o evangelho da cruz é um evangelho no qual Jesus veio montado, entrou em Jerusalém montado num burrinho, e os judeus esperavam poder, força, e Deus tem, mas quando Jesus veio, ele veio para um evangelho de salvação, salvação, remissão dos pecados, salvação da alma. Quantos de nós esperamos de Deus aquilo que nós achamos que Deus deve fazer, tem que fazer, de como ele deveria fazer? E Deus é Deus sobre todas as coisas. O foco central nessa carta aqui, hoje, para nós, é Deus falando assim: eu sou Deus sobre todas as coisas. Eu estou no controle, num plano perfeito. Ainda que você, eu, nós não chegamos a entender, Ele está no controle de todas as coisas, usando tudo para cooperar para o plano de salvação. E muitas das vezes os judeus não aceitaram, nós fomos alcançados, né? Porque os judeus esperavam, e isso ecoa para a igreja de hoje também. Quantas vezes nós queremos um evangelho que em troca com Deus? Quantas vezes nós queremos um evangelho, vamos lá receber uma benção, vamos lá trocar para Deus fazer algo para mim, para Deus fazer aquilo para mim, para Deus isso. E o foco central dessa carta é mostrar que Deus não está submetido à criação, mas a criação está submetida ao Criador. É interessante, porque por esse olhar humano, né, a falta de entendimento das coisas espirituais, o racionalismo deixou com que os judeus não aceitassem o evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz, para eles, era impensável em aceitar isso, porque foi um evangelho no qual aquele que se dizia Messias, que de fato morreu numa cruz. Para eles, como que pode o Messias morrer numa cruz? Para eles era um evangelho fraco. E quantos de nós não procura, não estamos atrás de bênçãos, riquezas e isso e aquilo, do luxo, do glamour do evangelho? Mas o evangelho da cruz sempre foi um evangelho no qual Jesus falou que nós teríamos aflições, nós teríamos problemas. O evangelho nunca foi sobre coisas luxuosas, bênçãos sem medidas. Sim, ele abençoa, sim, a Bíblia fala que ele tem planos bons, planos de prosperar o seu povo. Porém, nós não podemos tirar do evangelho da cruz
o evangelho que Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, nós passaríamos por tribulações, mas tudo isso ia cooperar para o nosso bem, que tudo isso ia testar o nosso caráter seria aprovado. Então que nós, né, possamos entender mais essa soberania de Deus. Os judeus não aceitaram, os judeus não quiseram o evangelho da cruz, pois o evangelho da cruz foi um evangelho de renúncia, um evangelho de Jesus não apareceu todo glamouroso. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus ama os pequeninos. Muitas vezes nós só damos atenção para pessoas que têm algo a oferecer, que aparentemente aparentam que são pessoas boas, que têm algo melhor, mas Deus ele sonda o coração. Que nós possamos nos atentar para as coisas simples, né? Para o evangelho simples da cruz. Como também, no 25, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. É interessante. Vou ler o 26, que também é junto, fala da mesma coisa. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos de Deus vivo. Aqui é uma demonstração de que, eu acabei de falar, né? Aquilo que não era o povo dele se tornou os gentios, que somos nós, receberam o evangelho, aceitaram o evangelho. Eram, para você ver, né? Um povo que era estudado, um povo que era conhecia o Antigo Testamento, a Torá, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, de cabo a rabo, mas a dureza do coração, a justiça própria do que é certo, do que não é, a racionalidade, a literalidade das coisas. Não, mas é assim, é assado, né? Os judeus eles sempre foram muito literais no que eles a palavra diz assim, eles perdiam o mover do espírito, eles não entendiam. Quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, né? Nicodemos foi tão literário naquilo que Jesus falou, e essa era a mentalidade do judeu que deixava ele de entender o mover do espírito, a palavra que Jesus trazia, o Novo Testamento. Nicodemos falou para ele assim: mas como posso eu voltar à barriga de minha mãe? E eles eram assim, literários. Eles, o mover do espírito não acontecia. Eles não entendiam as palavras de Jesus por causa das suas racionalidades. São mentes, são mentes que estão racionalizando aquilo que é espiritual, né? E o coração endurecido, a incredulidade, né? Uh, Nós temos que ter o nosso coração aberto, um coração de carne, um coração aberto para o evangelho. Nosso coração deve ser um coração que se atenta àquilo que Jesus nos ensinou, que se dedica à palavra de Deus. Nosso coração deve ser um coração que se achega à presença do Pai como filho, como filha. Né? Assim como Davi fala, sonda em mim se há alguma impureza, alguma intenção errada no meu coração. Nós devemos chegar ao Deus todos os dias, pedindo para ele sondar em nós o nosso coração. Que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, pedindo a Deus para que nos dê entendimento, que nos dê revelação da palavra, direcionamento. No 27, né? Não, 27 é
Não, eu li o 26, né? Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Né? O 28 tá junto, porque ele completará a obra e embreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Poucos israelitas receberam o evangelho, né? Paulo traz a lembrança aqui. É, mas nós sabemos que Deus tem uma promessa para a nação de Israel. A Bíblia diz, né, que naquele dia eles vão abrir os olhos e entender que o Senhor Jesus é Deus. E ali a nação vai ser trazida a o reino de Cristo. Então existe uma promessa sobre Israel. Existe uma promessa sobre eles. Existe uma promessa que Deus vai estar trabalhando em favor deles, como nação prometida. Se existe uma promessa, se Deus fez uma promessa, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se Deus fez uma promessa na sua vida, se Deus fez uma promessa na vida do seu irmão, na vida de alguém da sua família, pode ter certeza que ele vai cumprir. Eu estava falando ontem que muitos de nós devemos ser como Paulo, que tinha o seu coração entristecido pelos irmãos, pela nação de Israel, que ainda não tinha recebido o evangelho da cruz. Eu e você, nós temos que nos entristecer, mas não entristecer ao ponto de não fazer nada, entristecer ao ponto de sentir uma indignação, uma indignação que faz nós queremos proclamar e trazer essas pessoas ao reino da luz. Pagar um preço. Né? Muitas vezes nós sabemos, opa, minha família tem promessa, opa, meu filho tem promessa, minha irmã tem promessa, meu irmão tem promessa. Ore por ele, ore por ela. Jejue por ele, jejue por ela. Leve uma palavra de Jesus. Faça algo que Jesus faria. O que Jesus faria? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer constantemente. O que Jesus faria nessa ocasião? Mas o nosso coração deve ser ardente, o nosso coração deve ser preocupado, mas não preocupado de uma preocupação ruim, preocupado de os nossos irmãos, nossos familiares, as almas perdidas que ainda não conhecem a Cristo, em trazer elas para Cristo, e falar do Cristo. Eu e você, nós somos a resposta para o Covid espiritual do mundo. Se eu e você não abrirmos a nossa boca, se eu e você não pagarmos o preço, dificilmente, né? Como Deus usa vasos de honra, nós vimos, e vasos de desonra. Eu e você fomos escolhidos como vaso de honra para fazer parte do reino. Então Deus quer nos usar para mostrar o que? Como nós vimos, poder, a glória dele, a manifestação do reino dele. Isso vai incumbir a gente de pagar um preço maior, de nós ficarmos inconformados de pessoas no nosso local de trabalho, pessoas na nossa família, pessoas na nossa vizinhança que ainda não conhece esse Jesus. Esse deve ser um desespero do nosso coração, porque nós fomos trazidos para a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E ele vai usar quem? Nós, os remanescentes, aqueles que
estão disponíveis. Deus escolheu a nação de Israel, como nós estamos vendo aqui. Mas Israel não recebeu, os gentios foram e receberam. Ei, Deus não escolhe por familiaridade, por performance, Deus não escolhe por direito legal, direito de filho primogênito, como nós vimos anteriormente. Deus escolhe por disponibilidade do coração, Deus escolhe por disponibilidade de receber a palavra. Israel viu muitas coisas, mas ainda existia rebeldia no coração, ainda existia dúvida no coração. Deus espera um povo que abre o seu coração para ele e fala: eis-me aqui. Samuel, o profeta Samuel, escutava uma voz chamando ele. Samuel. Né? E um dia ele chegou e falou para Deus. Ele não entendia muito bem o que era aquilo, né? Deus chamando. Deus chama muitos. Poucos são escolhidos, porque poucos abrem o seu coração. Poucos verdadeiramente estão lá disponíveis. E aí ele perguntou pro profeta. O profeta falou para ele assim: quando Deus te chamar, você fala: eis-me aqui. E eu creio que, como Samuel falou: eis-me aqui, é um tempo de nós falarmos: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim pés e mãos nessa terra. Um mundo caído pelo pecado, um mundo no qual nós vemos que o pecado entrou e a consequência do pecado foi depravação, morte e todas as outras coisas. Deus quer usar eu e você para curar, salvar, transformar e trazer para o reino dele. E isso é tão interessante. Eu estava um dia, né, orando. Em oração, o Espírito Santo me trouxe. Olha como é interessante isso. Rafael, o mundo está de pé porque alguns estão de joelhos. Olha a sua importância, a nossa importância para o mundo. Né? Deus nos escolheu para que o mundo está de pé. O Espírito Santo me trouxe essa mensagem. O mundo está de pé porque alguns estão de joelhos. Então nós temos sim que buscar em joelhos a oração para os nossos familiares, aqueles que estão perdidos, aqueles que têm uma promessa e ainda não abriram o seu coração completamente para Deus fazer uma obra na vida deles, casamentos destituídos serem reconstruídos. Então, o nosso papel é esse, né? Nós agora somos vasos de honra escolhidos por Deus, como nós estamos vendo aqui, para manifestar, né, o poder e a glória dele. No 29, diz assim: e como antes diz Isaías, se o Senhor dos Exércitos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, teríamos sido feitos como Gomorra. Aqui ele está apontando exatamente o que eu acabei de falar. Né? Se Deus não tivesse deixado descendência, o que ele está querendo dizer aqui? Deixado os remanescentes, deixado os vasos de honra, aqueles que Deus escolheu, né, no meio dos judeus, eles teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Olha, exatamente o que eu acabei de falar aqui, com a palavra que Deus me deu em oração. Sodoma e Gomorra foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa da iniquidade que se alavancou de maneira exorbitante, de maneira enorme, né? No tanto que tudo, homossexualidade, e prostituição, e bebidas alcoólicas e tudo. Então ele está deixando bem claro aqui: se Deus não separa alguns, o mundo estaria perdido. Né? Teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra, né? Destruídos. Então Deus ele usa alguns, separa alguns, levanta alguns
para o benefício dele, trabalhando para ele, é ele trabalhando em nós, que automaticamente é para nós fazermos algo para o mundo não ser destruído. Então, glória a Deus pela vida daqueles que Deus levanta. No 30, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Pela fé que nós fazemos parte do Evangelho de Cristo. A diferença dos judeus para os gentios é que os gentios tiveram fé em Cristo, os judeus não acreditaram na cruz. Né? O justo, a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Deus, ele não responde, Deus, ele até responde, às vezes, sim, por, né, choro. Se meu povo clamar a mim, né, se Crônicas fala. Mas Deus, ele se agrada em pessoas de fé. Nós vemos nos evangelhos, no Novo Testamento, né, centurião, fala uma palavra que eu sei que, nunca vi tanta fé. Deus, se tu quiseres, eu serei curado, né, o coxo, o cego. E ele falava, tanta fé em Cafarnaum, em Jerusalém. E Deus, ele se move, se agrada em pessoas de fé. Eu e você, nós temos que agir em fé, romper em fé. Tá? Agir em fé que nossa família, que nossa casa vai ser uma casa que vai servir ao Senhor. Agir em fé que nossas finanças vão agradar e glorificar o Senhor. Agir em fé que a porta vai se abrir. Agir em fé de que amanhã vai chegar e algo novo vai acontecer. Nós somos chamados a andar em fé. O crente, o cristão deve andar em fé. Nós não vivemos por circunstâncias, não pelo que vemos, mas pela fé. Não é a economia do país, não é o presidente do país, não é a situação econômica ou a circunstância, o problema. Paulo e Silas estavam presos. E eles começaram a louvar e orar. E as cadeias quebraram, as correntes quebraram, ao ponto do carcereiro vir e pedir, né, para conhecer esse Deus, esse Jesus. Então, o crente, eu e você, nós louvamos, oramos no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio dos desafios. Nós somos chamados a viver por fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Paulo apontando aqui para Israel, né? Um povo que buscava a lei, um povo que buscava a justiça pela lei, não pela fé. Que a fé em Jesus Cristo, na ressurreição, como ele morreu, ressuscitou, nós também morremos e ressuscitamos, que nos traz a esse reino de Deus. Mas os judeus buscavam pela justiça dos mandamentos, que nenhum homem, impossível de ser completa em nós. Nós não conseguimos, por causa do pecado, por causa da carne. O pecado entrou no mundo, nós não conseguimos completar a lei, os mandamentos. Então Jesus precisou vir e nele, através dele, através da filiação dele, nós completamos a lei, porque ele completou, porque nós estamos nele, pela fé. Então o judeu com a mente, né, na lei, na justiça dos mandamentos, não tiveram fé e acabaram não recebendo, não aderindo, né, ao evangelho da fé em Cristo. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçam na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela, não será confundido.
os judeus focando na lei, né? Focando nas obras da lei, que a lei foi usada para poder mostrar para nós o quanto, como pecador, nós éramos. A lei colocou uma luz no pecado. Opa, agora nós sabemos o que é pecado e o que não é. Então agora nós temos luz do que nós estamos errando ou não. Então a lei veio para isso. Ah, mas nós não conseguimos completar a lei. É muito difícil, é muito pesado. Né? Porém, os judeus acabaram ficando com a lei, acabaram ficando ao ponto de serem, né, ser chamado de pedra de tropeço. Como está escrito, põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Né? Existe o evangelho é pela fé, o evangelho é um plano de salvação através de Cristo, é um plano de salvação que nenhum homem, né, pode completar, a não ser Cristo. Nós temos que aprender, entender, né, que Cristo é o centro de tudo do evangelho. Por isso que eu estava falando hoje para uma irmã, nós nas igrejas temos que pregar mais o evangelho cristocêntrico. O evangelho que mostra, né, que Jesus nos repreendeu, mais difícil do que a lei. Tá? O evangelho da graça é mais difícil do que a lei. Porque antes na lei, dente, olho por olho, dente por dente. Agora, se alguém fizer mal, você vai lá e ora por ele. Se alguém te pegar algo, você vai lá e doa a sua capa, doa o seu relógio. Se alguém te falar para você ir uma milha, você vai duas. Se você pensar na mente com cobiça no coração, você já pecou. Mais duro. Porém, a graça de Jesus Cristo, a graça nos alcança. Né? E é somente pela fé. Somente pela fé. Para que nenhum homem pule. Né? Não é por trabalhos. Não tem essa de que eu faço mais caridade. Não tem essa de que eu oro mais ou faço mais isso, ajudo mais, sou mais bonzinho. Não, é pela fé. Pela fé em Cristo que nós hoje somos salvos. Fazemos parte do reino dele. Estamos o aguardando. E até lá somos chamados a ser mãos e pés nessa terra. Então, para só fazer um resumo antes de eu finalizar. Então, basicamente, eu fui do 16 ao 33, e Paulo menciona, né, explicando para a gente o que é vaso de honra, vaso de desonra, mostrando que Deus usa o vaso de desonra para, né, exaltação e glorificação do nome dele. Deu um exemplo de Faraó. Então Deus, ele tem poder de endurecer o coração que já é mais duro, como eu disse para vocês. Ah, mas Deus é injusto, Deus é não sei o quê. Não, Deus, ele conhece o coração do homem, conhece a rebelião que já existe no coração e tem a presciência de entender o que é do futuro, o que vai ser. Né? Esse é o nosso Deus. Então ele usa isso para exaltação e glorificação do nome dele. Né? Depois que ele fez isso com o faraó, o nome dele ficou conhecido, Deus de Israel, tirou o povo de Israel do Egito. E Paulo também enfatiza muito nesse final aqui a soberania de Deus, né? O quanto ele é poderoso, o quanto ele está acima de tudo, o quanto a criação é criação e ele é o Criador, ele pode todas as coisas sobre o Criador, pode endurecer o coração, se compadecer de alguns, porque ele criou, ele tem direito e habilidade para isso, por ser Deus e Criador. E finaliza, né, falando, né, dos gentios que não aceitaram e nós, dos judeus que não aceitaram, e nós, como gentios, recebemos, né, o evangelho pela fé, recebemos e aceitamos esse evangelho. E o quão importante foi de algumas pessoas aceitar esse evangelho, né, e a continuar, e Deus usando essas pessoas para glorificação do nome dele, para o plano dele. E assim eu finalizo, lembrando mais uma vez, né, que o mundo está de pé porque alguns estão
de joelho. Então, que nós possamos desesperadamente, né, falar desse amor. Eu creio que é um tempo de nós ganharmos almas, falarmos de Cristo, falarmos do amor de Cristo, pedir para que Deus tire toda a timidez, use de alguma maneira ou de outra. Aquele que sabe dar um abraço, que dê um abraço muito bom, falando de Jesus, que dê um sorriso, que leve a paz, que excede todo entendimento para os locais, mudando ambientes. Então, que Deus te use poderosamente, que você descanse na soberania dele, sabendo que o plano dele é perfeito, como nós vimos hoje. E tudo coopera para o bem, tudo coopera para o plano perfeito dele. Até quando nós não entendemos, ele está trabalhando. Então, eu vou orar, agradecer por cada um que se achegou. Semana que vem nós vamos estar começando 10 e estamos a ponto de finalizar, né? Tem mais 3 capítulos, ponto de finalizar aí o livro de Romanos. Então, continue com a gente, continue estudando esse livro, é um dos livros mais importantes que Paulo escreveu para a igreja e muito bom de se aprender, né, e crescer em graça e conhecimento. Vamos orar, gente. Quero agradecer aqui cada um. Vamos colocar os nossos pensamentos em oração agora para Deus. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por mais um encontro, obrigado, Pai, por mais uma palavra. Senhor Deus, que essa palavra gere frutos em nós, que essa palavra, Pai, ó Deus, fique guardada em nosso coração, Pai. Pai, que hoje aqui nós possamos ser levados ao entendimento maior da sua grandeza, que hoje aqui nós possamos ser levados, Pai, ó Deus, a um desespero maior em ganhar almas, em falar do seu amor, em sermos, Pai, ó Deus, pés e mãos do Senhor nessa terra. Pai, que nós possamos pagar mais o preço, Pai, ó Deus, em amor aos nossos irmãos, parentes, queridos, Pai, ó Deus, que estão, Pai, ó Deus, afastados do Evangelho, Pai. Que nós possamos nos preocupar, Pai, mas nos preocupar de maneira boa, Pai. Que nosso coração, Pai, ó Deus, seja um coração, Pai, alegre, um coração contente, pois fomos retirados, Pai, ó Deus, do reino das trevas para o reino da luz. E que nós, Pai, ó Deus, sejamos, Pai, ó Deus, os remanescentes, Pai, ó Deus, para um tempo como esse. Que escolhidos, guardados, e que o Senhor nos use como boca do Senhor, que o Senhor faça de nós, Pai, que nós possamos ser como Samuel disse, eis-me aqui. Nós possamos estar disponíveis à sua vontade, obedientes ao seu querer, ao seu chamado. Assim eu oro, Pai, que o Senhor abençoe cada vida, abençoe cada casa, abençoe cada lar. Que nós possamos ver frutos, que o seu povo dê fruto. Fruto do Espírito possa ser visto em cada um deles, amor, paz, benignidade, controle próprio, domínio próprio, gentileza. Que o seu povo, Pai, ó Deus, seja luz, sal e da terra, que dê gosto nos lugares, luz no meio das trevas de um mundo escuro. Assim eu oro, Pai. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém.